Olá, bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise detalhada das finanças da Prefeitura de Castanhal, olhando para os números dos primeiros 4 meses de 2025. Isso aí. A nossa fonte aqui é um estudo comparativo dos balancetes, né? Do primeiro e do segundo bimestres, preparado pelo Paulo César, que é especialista em gestão da informação. A ideia é entender as principais movimentações, receita, despesa, os resultados, e comparar um bimestre com o outro para a gente tentar pegar as tendências. Vamos mergulhar nisso. Exato. Vamos olhar como a saúde financeira do município se comportou aí nesses primeiros meses, focando nos dados gerais e, claro, em alguns pontos que chamam mais atenção, né? Nesses relatórios. Certo. Então, começando pelo primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. A receita total que entrou, a realizada, foi de quase 150 milhões de reais. Isso. 149,7 milhões, para ser mais preciso. O que já dá uns 17% mais ou menos do esperado para o ano todo, né? Exatamente, 17,3%. E do outro lado, as despesas que foram pagas mesmo ficaram em torno de 102 milhões de reais. 101,8 milhões pagos. Mas olha um ponto importante aqui. Se a gente compara a receita que entrou com a despesa liquidada... Aquela que o município já reconheceu como devida, certo? Mesmo que não tenha pago ainda. Isso, que foi de 109 milhões no primeiro bimestre. Comparando esses dois, a receita realizada e a despesa liquidada, o município teve um superávit. Um resultado positivo. Sim, um superávit orçamentário de uns 40,7 milhões de reais. Logo de cara, um começo financeiramente, assim, bem forte. Interessante. E essa receita toda, de onde veio a maior parte? Teve alguma surpresa? Olha, a maior parte, sem surpresa, veio das transferências correntes. Aquele dinheiro que vem de fora, né? Principalmente da União. Foram 118,5 milhões de reais. E os impostos e taxas do próprio município? Somaram 14,4 milhões de reais. Mas aqui tem um detalhe curioso, viu? A receita de taxas, especificamente, ela meio que explodiu. Atingiu 81% da previsão do ano inteiro só no primeiro bimestre. 81% em 2 meses, nossa! Alguma ideia do porquê? É um ponto que chama atenção, realmente. Precisaria de mais detalhes para entender o que puxou isso tanto assim. Pode ser alguma taxa específica com vencimento no início do ano, talvez? Faz sentido. E nas despesas pagas, o que pesou mais no bolso da prefeitura? Aqui sem grandes novidades. O grosso foi com pessoal e encargos sociais. Quase 80 milhões pagos, 79,7 milhões. O esperado, né? Folha de pagamento sempre pesa. Sim. E depois vieram outras despesas correntes, aquelas do dia a dia, né? Manutenção, serviços, que somaram uns 12,8 milhões pagos. Ok. Com esse cenário de superávit, receita forte em taxas, como é que ficam aquelas metas fiscais e os gastos obrigatórios, tipo saúde e educação? Então, o resultado primário, que é aquele termômetro importante que a gente olha, né? Que exclui juros da dívida, ele foi muito positivo. Positivo quanto? 36,5 milhões no positivo. E o interessante é que a meta fiscal para o ano inteiro era um déficit de quase 70 milhões, ou seja, começou muito bem nesse indicador. Uau! Bem acima da meta mesmo. E tem mais, a dívida consolidada líquida estava negativa. Negativa? Como assim? Menos 24,5 milhões. Simplificando bastante, significa que o município tinha mais dinheiro em caixa e créditos a receber do que dívidas consolidadas registradas naquele momento. Uma posição, assim, bem confortável. Parece um cenário bem positivo, então. Tudo azul. Quase. Sempre tem um mais, né? Na área da saúde, a aplicação mínima obrigatória, a ASPS, ficou abaixo do exigido para o bimestre. Faltou dinheiro para a saúde. Faltou aplicar 1,7 milhão do mínimo legal no período, se a gente olhar a despesa liquidada. É um ponto de atenção importante. E na educação? Na educação, o MDE, o percentual aplicado usando recursos de impostos, foi de 6,89%. Ainda baixo, claro, para o começo do ano, mas é um número que precisa subir bastante para atingir os 25% anuais. Entendi. Então, um quadro geral bom nas contas, resultado primário forte, dívida controlada,
mas com alertas piscando para a saúde e, em menor grau, para a educação nesse início. Exatamente. E aí, como essa foto evoluiu quando a gente chega no final do segundo bimestre, acumulando os dados de janeiro a abril? Bom, a tendência de arrecadação forte, ela continuou e até se intensificou em alguns pontos. A receita total realizada acumulada pulou para 302,7 milhões de reais. Já são 35% da previsão anual, certo? Em 4 meses? Isso, 35%. E as despesas pagas acumuladas foram para 226,9 milhões de reais. E o superávit? Aquele orçamentário. Receita realizada menos despesa liquidada. Aumentou também. O acumulado chegou a 59 milhões. E aquela receita de taxas que tinha disparado no primeiro bi? O que aconteceu? Olha, continuou subindo de um jeito impressionante. A arrecadação acumulada de taxas bateu 225% da previsão anual. 225%. Em apenas 4 meses. Exatamente. É um número que realmente precisa ser entendido. Alguma coisa muito específica aconteceu aí. E não foi só isso. Teve um salto enorme também nas demais receitas correntes. Que salto foi esse? Chegaram a quase 800% da previsão anual. 800%. Também merece uma análise mais a fundo. Nossa, e as transferências correntes? Continuaram sendo o carro-chefe? Sim, seguiram fortes, acumulando 218,5 milhões de reais. Do lado da despesa, pessoal e encargos pagos subiram para 162,1 milhões acumulados e outras despesas correntes pagas foram para 44,9 milhões. Tudo dentro de uma certa normalidade de crescimento. Com essa performance ainda mais forte na arrecadação, imagino que o resultado primário e a dívida líquida melhoraram ainda mais, né? Exato. O resultado primário acumulado, incluindo o RPPS, o regime de previdência, subiu para 64,1 milhões positivos. Reforçou ainda mais aquela distância da meta anual, que era negativa. E a dívida? A dívida líquida ficou ainda mais negativa. Foi para menos 48,8 milhões. Ou seja, a folga de caixa, digamos assim, aumentou. Ok. O cenário fiscal parece ter ficado ainda mais robusto. Mas e aquele ponto de atenção da saúde? Melhorou ou piorou no acumulado? Aqui a notícia não é boa. Piorou. A diferença acumulada entre o que foi efetivamente gasto em saúde, a despesa liquidada na função ASPS, e o mínimo que a lei exige, essa diferença negativa aumentou. Aumentou para quanto? Ao final de abril, faltavam 4,5 milhões para cumprir a meta proporcional do período. O sinal de alerta que já existia no primeiro bimestre, ele ficou mais forte. Entendi. É um ponto crítico mesmo. Sem dúvida. Então, para a gente amarrar as pontas, Castanhal começou 2025 com um fôlego financeiro considerável. Arrecadação superando expectativas em algumas áreas, especialmente taxas gerando superávites robustos. Isso. Resultado primário muito acima da meta e uma dívida líquida que, na verdade, é negativa, indicando caixa. Sim. A performance da receita, principalmente de taxas e também as transferências, foi o grande destaque positivo. Isso traz, claro, uma tranquilidade fiscal no curto prazo. O grande desafio, porém, está bem claro agora, É conseguir usar essa aparente folga financeira para garantir que os mínimos constitucionais sejam cumpridos, especialmente em áreas essenciais como a saúde, onde a aplicação está visivelmente atrasada depois desses primeiros 4 meses. Exato. O dinheiro parece estar entrando, mas precisa chegar na ponta, onde é obrigatório. Precisamente. E isso até nos deixa com uma reflexão final, Qual seria? Bom, diante desse superávit inicial expressivo e dessa arrecadação tão forte em alguns pontos, como é que a gestão municipal vai equilibrar isso? De um lado, a oportunidade ou talvez a tentação de acelerar investimentos ou outras despesas. Do outro, a obrigação crítica de colocar os gastos em saúde e educação nos trilhos até o fim do ano. Um equilíbrio delicado, ainda mais pensando que o cenário econômico pode mudar, né? Exatamente. Como equilibrar oportunidade e obrigação, especialmente se a conjuntura mudar? Fica aí uma questão importante para a gente acompanhar nos próximos relatórios.